Professor Matheus Paranhos, boa tarde. Eu não estou ouvindo o professor. Meu microfone estava desligado, me desculpe. Agora sim. Boa tarde, professor. Boa tarde para quem já almoçou, porque quem não almoçou ainda me parece que é bom dia, né? Eu não almocei, não. Tinha umas bolachas rodando aqui pelo estúdio. Entre um intervalo e outro, eu comi umas duas, mas isso não é almoço. Não. Não é. Professor, vamos falar hoje de integração lavoura-pecuária-floresta. O modelo de integração, seja ele lavoura, floresta, é um modelo de sucesso que já vem sendo adotado aí por pecuaristas. Quem começou não larga mais, quem não começou está perdendo tempo. Agora, do ponto de vista do bem-estar animal, o que esse modelo promove no sentido do bem-estar animal? Vamos lá, Tavinho. Quando bem conduzido, deixar isso bem claro, traz bastante benefício. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A integração mais completa aí, a lavoura, pecuária, floresta, permite você cortar ciclo de parasitas, né? Tanto para a lavoura, né? Nematóide da soja é um bom exemplo, quanto para a pecuária, os carrapatos, tá? Então, o período que você tem essa transição da pecuária para a lavoura, você está favorecendo essa redução de problemas como eu acabei de falar, com o carrapato para os bovinos. A gente está falando do bem-estar dos bovinos, né? Tem uma outra vantagem aí. A adubação da agricultura, que a agricultura promove, favorece depois o crescimento da pastagem. E, da mesma forma, tem um experimento bonito na região de Campo Verde, lá no Mato Grosso, que tanto a pecuária favoreceu por acumular mais matéria orgânica, porque trabalha com mais densidade também, né? Trabalha com um sistema rotacionado com bastante animais por área, favoreceu o acúmulo de matéria orgânica no solo, favorecendo, portanto, a agricultura, quanto o adubo usado na agricultura favoreceu o crescimento da forrageira depois, né? Então dando uma condição de pastagem melhor para o gado. Então esse é um exemplo aí da agricultura com floresta, com pecuária. Quando eu ponho a floresta, o que ela me traz? Ela me traz pode me criar um microclima, depende do desenho dessa arborização que você vai fazer lá, né? Então, o que a gente recomenda, às vezes o pessoal faz ranks de árvores com uma linha, é melhor fazer mais, né? Com um rank que permita a criação de um pequeno bosque ali. Como a gente já falou em outras matérias, isso vai funcionar como quebra-vento, provedor de sombra, favorecendo o bem-estar dos animais e também da agricultura quando for implantado ali, porque você tem esse efeito menor de geada e de vento frio. Professor, então, quer dizer, além da questão econômica e do multiaproveitamento que você tem de diversos produtos, a questão do bem-estar animal tem um peso diretamente proporcional aí na integração lavoura-pecuária-floresta. Sim, senhor, tem, porque você vai estar sempre oferecendo uma condição de pastagem para o gado melhor do que ele teria num pasto como unicultivo, no caso, né? Uhum. Como também todas essas vantagens que eu acabei de falar aqui do ponto de vista, vamos dizer, climático, microclimático ali do local onde o gado está. Essa questão do ranking de uma fileira única de árvores por um ranking de múltiplas fileiras, elas devem ser montadas de forma alternativa, né? De forma a quebrar o vento. Porque se elas forem sequencialmente, também não muda muito, ou muda? No esquema lavoura-pecuária, ele normalmente tem vários rankings, né? Então, esse problema que você levantou aí fica minimizado. Por exemplo, se eu vou fazer o ranking de árvores só na divisa, eu tenho que saber predominância de vento frio, né? Então, aí eu tenho que posicionar esse ranking na forma de barrar o vento frio. Quando eu estou fazendo isso na área toda, aí tem uma questão importante, tem que saber o dimensionamento das máquinas agrícolas para deixar o espaço correto. Não pode também aproximar muitas árvores, porque quando elas crescem vão proporcionar sombra. Pode-se fazer o desbaste quando acontecer isso, né? Tirar uma linha, por exemplo. Vão proporcionar sombra no pasto, vão prejudicar um pouco o crescimento da gramínea. Então, isso tem que estar bem desenhado, né? Nesse caso de múltiplos rankings dentro da área,
o efeito do vento fica minimizado, principalmente se você considerar que os nossos terrenos normalmente têm uma certa declividade e vai fazendo uma curva, com a curva de nível, né? O plantio deve ser feito nesse sentido, no sentido da curva de nível. E com relação ao tipo de árvore, existe alguma preferência ou tanto faz? Tavinho, aí você pegou pesado, olha só, qual a preferência? O pessoal foca na árvore que cresce rápido e que pode dar um resultado com madeira depois, né? Então, o eucalipto é o que predomina por aí, certo? Agora, tem alguns estudos feitos pela Embrapa lá de Juiz de Fora, uma pesquisadora já aposentada, a doutora Margarida, fez uns estudos muito lindos com plantas do Cerrado, enfim, plantas nativas aqui do Brasil, capazes de fixar nitrogênio na pastagem. Eu estou falando árvore, entendeu? Então, as leguminosas que ela estudou lá. É muito legal, porque além de proporcionar sombra, proporcionar o quebra-vento, ainda fixa nitrogênio no solo de uma forma natural. Interessante essa última fala e esse estudo, hein? É uma coisa para se pensar e para se consultar. Agora, professor, a sua primeira resposta foi assim: quando bem feito e corretamente, significa que nem todo mundo faz integração lavoura-pecuária-floresta e LPF de maneira correta. Quais seriam alguns dos erros? Primeiro, Tavinho, não pode ser amador, entendeu? Acho que para tudo, né? O Brasil está cheio de amador aí, um monte de coisa, mas está na hora de ser profissional. É coisa para profissional, é isso? Se você entende de pastagem, contrate alguém para te dar consultoria na parte de floresta. Se você entende de floresta, contrate alguém para te dar consultoria na parte de pastagem e agricultura. É assim, eu já fui em várias fazendas com sistemas integrados, alguns pecando muito na pastagem baixa. Eu ia falar péssimo, né? Mas vamos deixar por baixa qualidade. Em outros casos, pecando muito no cuidado das árvores, né? Você sabe que, como eu falei, o predomínio é eucalipto, a maior parte que eu visitei eucalipto, eu só visitei uma que não tinha eucalipto. Tinha uma leguminosa, acho que é glicerídea, que tem muito problema com formiga, tem muito problema. É um trato cultural, tem que tratar como se fosse uma cultura. E também não pode esperar que esse sistema vai te entregar, se você quiser aproveitar a madeira, a mesma quantidade de madeira que integraria um sistema totalmente dedicado à floresta, né? E também não dá para esperar que... Bom, aí o manejo pode consertar isso, mas se você não fizer um bom manejo, não dá para esperar também um ótimo resultado isolado com bovinos, quando os dois são bem manejados, né? Então, pensar em um sistema rotacionado intensivo, sem floresta e com floresta, você está perdendo um pedaço da área ali. É para profissional, tem que ser bem conduzido, bem feito em todas as ações que estão sendo executadas lá, né? Aí, bem dito. Bem dito. Se você entende de pastagem, contrata alguém que entenda de floresta. Se você entende de floresta, contrata alguém que entenda de pastagem. E por aí as coisas vão. Do ponto de vista de observação a olho nu, como é que a gente nota o aparecimento do bem-estar animal de um gado que está numa ILPF e de um gado que está num pasto aberto, por exemplo? Bom, eu tenho uma experiência que aconteceu aqui numa visita em Patrocínio Paulista, não era sistema integrado, né? Era um sistema de agricultura, de pecuária com um plantio de eucalipto junto. Era integrado pecuária, floresta, não tinha agricultura, é isso que eu quis dizer, desculpe. Na mesma vertente do terreno, tinha uma área que não tinha essa composição, só tinha pasto. Então, você via o gado em um lugar e via no outro lugar, saltava aos olhos. Se você não tivesse essa condição de comparação, fica mais difícil. Porque o que muda? Muda na forma com que o gado se posiciona, né? Ele para de, por exemplo, vai procurar uma sombra no sistema integrado com a floresta, da pastagem com a floresta, ela está ali do lado. Ele não fica andando atrás de nada, não fica procurando nada, não fica tão perto da água o tempo todo. Então, você teria que ter essa observação mais focada no comportamento, né? Agora, tem resultados de pesquisa aqui no Brasil, resultados de pesquisa também no Uruguai, em outros países, na Colômbia também, mostrando outros benefícios, né? Como no próprio ganho de peso.
Eu ia justamente tocar nesse assunto, me tirou da boca aqui. Porque eu conversei há pouco, aí na outra entrevista que eu fiz hoje, com o Gustavo, o presidente do Brahma, e a gente estava falando. E em 4 anos de um trabalho que eles estão fazendo aí, de um encontro, inclusive, para ver melhoramento de carcaça, para ver melhoramento genético e ganho de peso e etc. e tal, com os juízes da BCZ, eles conseguiram o melhor resultado nessa edição que terminou agora, foi a quarta, né? É a mais nova, e foi o melhor resultado que eles conseguiram, com menor consumo de matéria seca pelo gado, né? Ou seja, comeu menos e ganhou maior ganho de carcaça, maior ganho de peso. Então, comeu menos, trabalhou melhor com o meio ambiente, eu imagino, porque teve menos problema com camada de ozônio, e também ganhou peso, ou seja, a carcaça melhorou. E eu abordava com ele a questão do Brahma, que o Brahma é um animal manso e calmo. E através da seleção genética e no olho, os criadores já vão selecionando animais mais calmos. E ele falou, sim, porque é muito melhor você ter o animal calmo do que ter aquele animal que fica correndo cerca o tempo inteiro, estressado e gastando energia. Imagino eu agora, a partir da nossa conversa aqui, que eu gosto de fazer conclusões, que dentro do sistema ILPF, você vai ter um animal mais calmo, porque ele não vai ficar procurando sombra. A sombra está ali próxima a ele. Então, ele vai caminhar menos, ele tem o alimento, vai caminhar menos, vai ser mais calmo, uma relação direta com esse ganho de peso e carcaça, como eu falei na entrevista. A minha linha de raciocínio segue boa? Não, correta, perfeitamente, não tem problema nenhum. Eu queria fazer um complemento. Na Colômbia tem uma experiência muito bonita, eles trabalham com essa integração lavoura-florestas, e a floresta não tem interesse comercial, é mais como se fosse um reflorestamento, né? E tem resultados muito lindos, sabe? Melhorando a biodiversidade, principalmente a avifauna, né? As aves. E isso tem um estudo também feito na Suécia, mostrando como o bovino pode contribuir com isso. Parece incrível, né? Lá eles usam bovinos para pôr em área de floresta, mas que tem os corredores, as áreas laterais e alguns carreadores no meio que cresce capim, certo? Então, o que eles fazem? Eles põem bovino para baixar esse capim para diminuir o risco de incêndio florestal. Tá? O nosso boi bombeiro do Pantanal funciona lá também na Suécia, é isso? E aí, o que eles viram? Que com essas fezes dos bovinos, você tem mais insetos. Com mais insetos, tem mais aves. Então, você cria toda uma cadeia de biodiversidade ali muito interessante. Então, tem muitas possibilidades, viu, Tavinho? Algumas se aplicam em alguns lugares melhores do que em outros, aí tem que analisar caso a caso. E é interessante, nós não falamos, mas essas fezes também, quando você tem a lavoura junto, não é só floresta, elas servem para adubar o terreno também, né? Economia de insumos. Né? Você não tem ideia do impacto que isso tem, Tavinho. Os coleópteros coprófagos, usando a linguagem mais popular, o besouro rola bosta. Obrigado, professor, porque a linguagem científica eu não sei, eu sou só um jornalista, mas o rola bosta, como eu conheço, o besouro rola bosta, esse. Você vai conhecer agora, coleóptero coprófago. Coleóptero protófilo. Coprófago. Coleóptero protófilo. Procófilo. Coprófago. Eles, além de degradar a placa de fezes e levar essas fezes para dentro do solo, eles modificam a estrutura física do solo, eles fazem canais ali dentro, isso melhora a aeração, melhora a percolação de água, é muito legal, Muito bom, muito bom. Ótimo, integração lavoura-pecuária. Professor, sabe que horas eu fiquei sabendo do nosso tema de hoje? No intervalo que eu perguntei para o João, o que a gente tem na sequência? Ele falou, a gente tem a Flavinha lá de Uberaba e tem o professor Matheus Paranhos. Eu falei, o professor Matheus Paranhos vai falar de quê? Foi de integração lavoura, pecuária e floresta, Tavinho. Eu falei, sim, com quem? O João falou, com você. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Então, eu quero aqui usar a sua pessoa, a sua personalidade, e como cientista, para elogiar os meus convidados, que são todos brilhantes, porque eu não tenho pauta, eu não faço pauta. A pauta eu monto na hora de acordo com a conversa. E a conversa flui, faz 10 minutos ou mais já, João. Quanto tempo? Acho que já está dando 12.
15 minutos, professor, que nós estamos falando sobre um assunto que nós não combinamos nada. Às vezes eu vou fazer moderação de painel, de alguma coisa em evento e tal. As pessoas, precisa sentar todo mundo, precisa combinar. Eu falo, gente, é o seguinte, o combinado já está pronto. É só você pegar pessoas brilhantes e ter uma boa moderação e todo mundo está prestando atenção naquilo que está falando, que o assunto vai fluindo e uma coisa leva a outra. Porque a memória, ela é, entendeu? Ela é acumulativa quando você presta atenção. E eu, como jornalista, tenho que prestar atenção, porque eu tenho que saber tudo que foi dito hoje, porque na semana passada, na semana que vem, alguém vai me perguntar sobre isso. Ou eu vou usar isso para falar sobre... Então, o meu trabalho é sugar, no bom sentido, claro, é explorar os meus convidados para quem está do outro lado da televisão possa absorver conhecimento e aprender mais. É isso. Vou te deixar mais tranquilo, eu não me sinto explorado, eu me sinto estimulado. E não se esqueça, coleóptero coprófago. Coleóptero procófago. Coprófago. Coprófago. Coleóptero coprófago. É isso? Sabe como é que eu guardo as coisas? Repetindo 3 vezes. Coleóptero procófago. Coleóptero procófago. Coleóptero... Errou. Tá errado. Tá tudo errado. Coprófago. Senhor, besouro rola bosta, vai. Bom final de semana que tá chegando e até quinta que vem. Tchau. Manda mais um desafio, porque eu nunca me sinto desafiado. Assim como você não se sente explorado, eu nunca me sinto desafiado. Eu me sinto evoluindo. Abraço, professor. Tchau.